Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais conteúdo aqui do canal, não vou enrolar muito. Temos Globo Esporte, temos live do Thiago Leifert falando de Botafogo e Palmeiras e Globo Esporte falando do Botafogo na final da Libertadores em Buenos Aires, já Alex Escobar lá de Buenos Aires com botafoguenses sobre a final contra o Galo na Libertadores. Botafogo que tem aí o favoritismo, né, para esse jogo, mas não tem nada certo ainda, é final única, tudo em aberto. É tempo de Botafogo, esse é o tema da matéria aí, falam de scout também, muito boa a matéria do Globo Esporte. Então, antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Eu sou o Rafael, área de membros, tá? Clica lá, 4 opções de planos, tem plano de 3, de 5 reais, valores simbólicos, você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui. A estrutura que é cara, mas é muito boa, é importante, vai fazer um bom serviço para vocês. Hoje, de noite, hoje quinta-feira, 28/11, teremos live à noite. Não vou dizer horário, ativa o sininho de notificações para receber o aviso. Quando a live começar, teremos um sorteio de um par de ingressos para a Newton Fan Fest. Um ingresso de criança e um ingresso de adulto para pista. Então, quer ganhar o sorteio? Quer ganhar o ingresso? Participar do sorteio é fácil. Ativa o sininho que você recebe o aviso da live e participa com ela. Estando na live, você está participando do sorteio. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fogo, eu te amo, meu amor. Fogo, eu te amo. O meu sangue ferve por você. É tempo de Botafogo, né? Chegou a hora. Botafogo é tudo pra mim. A gente é escolhido por esse amor ao Botafogo. Ah, te amo, Botafogo, te amo muito. A gente não desistiu. A gente já esqueceu 2023. 2024 é tempo de Botafogo. Que a gente nunca parou de acreditar que esse tempo chegaria. Eu acho que esse ano a gente tem tudo para conquistar esses 2 títulos. Significa uma coisa que eu nunca vi, uma nova geração acontecendo, muita criança aparecendo, então isso para mim é mágico. Com certeza é tempo de Botafogo. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte. É tempo de Botafogo, é tempo de final de Libertadores. O Globo Esporte tá aqui acompanhando o Botafogo bem de pertinho nessa missão aí em busca do seu primeiro título de Libertadores da América. Ó o reloginho na tela aí, minha gente. Começou a contagem regressiva, então, ó, sábado, 4 da tarde começa a transmissão ao vivo na Globo, 5 da tarde, bola rolando para esse grande jogo Botafogo e Atlético Mineiro valendo o título da Libertadores. Globo Esporte. Hoje já daqui levando o clima do jogo para você. Amanhã e sábado também, com certeza, Globo Esporte direto de Buenos Aires. Eu vou chamar o Marcelo Correge agora, que está em frente ao hotel onde o Botafogo está hospedado. Inclusive, o Botafogo está hospedado bem longe daqui, né, Correge? O pessoal foi em busca de tranquilidade. Tranquilo, passa nada, Correge. Tudo bem, cara? É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos a 50 quilômetros da região central de Buenos Aires, de onde você fala, à beira de uma autoestrada, e por isso até não se vê muitos torcedores do Botafogo na porta do hotel onde o time está hospedado. E aí o Botafogo tem sim essa tranquilidade para trabalhar, o que é muito importante para a comissão técnica. E terá também no treino dessa tarde marcado para as 4 horas no Mapuche Country Club, que fica a cerca de 1 quilômetro daqui, muito perto mesmo. Esse treino será aberto à imprensa. Ontem a chegada do Botafogo foi um pouco mais complicada, a comissão técnica até reclamou um pouco a respeito das condições, da burocracia imposta pela Conmebol. Isso atrapalhou um pouco o cronograma do Botafogo, mas hoje está tudo certo, eles já deram entrevista lá dentro, o Arthur Jorge falou, o Gregory também, o John também, atendendo imprensa argentina e imprensa brasileira, e o Arthur Jorge falou sobre o assunto mais importante desses dias, o Bastos, que deixou o campo aos 9 minutos do primeiro tempo na partida contra o Palmeiras na terça-feira com um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Ele fez um exame de imagem ainda em São Paulo, antes de o Botafogo embarcar num voo fretado para Buenos Aires,
e o resultado desse exame é de uma lesão não tão grave. O problema é o tempo de recuperação. Nos bastidores, a gente entende que o Bastos não tem condições de jogo. A gente começou a escutar esse tipo de burburinho por aqui, mas o Arthur Jorge ainda confia na participação do zagueiro angolano. Nesta altura a única preocupação que nós temos é de facto a recuperação do Bastos. Nós vamos tentar perceber, temos 48 horas para perceber da sua evolução. É um jogador que nesta altura está em dúvida, vamos avaliar, mas sabendo nós também que seria muito importante ter todo o elenco à disposição, mas também saber que temos alternativas e possibilidades dentro da própria equipa que nos dão totais garantias e seguranças, independentemente daqueles que possam ser primeira ou segunda opção. Melhor é ter o Bastos 100%, muito bem para esse jogo, joga demais o Bastos, mas o Adrielson entrou bem demais contra o Palmeiras, numa fogueira danada, fez até gol, né? Então são essas opções que o Arthur Jorge se referiu aí. Bom, seguinte, eu já estou notando aqui, como trabalhando aqui, brasileiro que não mora na Argentina, um clima do jogo. Muita gente com camisa do Botafogo, do Atlético Mineiro também, mas eu quero ouvir de você, companheiro Rafael Sibila, que mora aqui em Buenos Aires. A cidade, o clima da cidade já mudou, Rafael Sibila? Tudo bem, cara? Fala, Escobar, tudo bem? Diferentemente do Couto, pertinho de você, tô aqui na Avenida 9 de Julho, onde está o Obelisco. A gente vê a presença grande de torcedores, principalmente do Botafogo aqui. Há outro clima já na cidade, desde o início da semana, com essa invasão alvinegra que Buenos Aires está tendo. Muitos argentinos mesmo falando dessa final no Monumental de Nunes. Os torcedores do River se lamentando que não vão jogar em casa essa final, foram eliminados pelo Galo. Mas a verdade é que há muitos brasileiros aqui e muitos ainda vão chegar. A Conmebol divulgou que 65 mil ingressos já foram vendidos e espera chegar à marca de 70 mil. Agora, Escobar, chama a atenção a quantidade de torcedores do Botafogo nesses primeiros dias aqui de prévia da Libertadores. Aqui, né, no Obelisco, né, a gente vê esse ponto turístico que tem essas letras também de Buenos Aires. A gente viu muita gente com a camisa do Botafogo, com a bandeira, gente que veio de longe, do Acre. Tem a história até de um rapaz que veio de moto de Manaus. E para o Botafogo supersticioso, eu vi aqui um torcedor do Botafogo que trouxe uma réplica de uma taça e torcedores levantando a taça. Aí vai da superstição de cada um, Escobar. Pode levantar a taça, vamos brincar disso, não tem problema. No Obelisco que eu tô sonhando, é o que o torcedor do Botafogo tá pensando aí no Obelisco. Ô, Sibila, muito obrigado. Agora a gente vai fazer o seguinte, notícias do Atlético Mineiro, direto da porta do hotel, onde o clube está hospedado, com Roger Cazé. Oi pessoal, o Galo está em Buenos Aires, o time chegou ontem à noite, a capital da Argentina, e está num resort que fica a 30 quilômetros do centro da cidade. Então, a equipe de Gabriel Milito, no momento, está em busca de paz e tranquilidade. Mesmo sem vencer nos últimos 10 jogos da temporada, o time saiu de Belo Horizonte com muito carinho dos torcedores, o famoso Aerogalo. O time viajou aqui a Buenos Aires completo, incluindo o Zaratio, argentino, que se machucou na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. 2 rodadas atrás, também viajou junto com os companheiros. A exemplo de Guilherme Arana e Scarpa, que estavam sendo poupados nas últimas rodadas do Brasileirão, também vieram, também devem estar prontos para jogar no sábado na grande decisão da Copa Libertadores. Daqui a pouco o time faz um treino longe dos olhares da torcida e dos jornalistas. Tem muito atleticano por aqui, hein? Um abraço, pessoal. Você se lembra, o Fluminense, último campeão da Conmebol Libertadores, já tem a sua plaquinha nessa simpática taça, a taça da Conmebol Libertadores. Botafogo vai lutando pela primeira plaquinha aqui. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver como o Botafogo montou esse elenco tão bom, trouxe o Botafogo até essa final com dinheiro e criatividade também. Até já. Muito se fala do elenco do Botafogo, que é um elenco muito forte. De fato, John Textor, dono do futebol do Botafogo, investiu muito. Jogadores como Luiz Henrique, Thiago Almada, uma grande quantidade de dinheiro investido. Mas também boas oportunidades de mercado. Posso citar aqui o Igor Jesus, que hoje é um jogador de seleção brasileira e veio de graça para o Botafogo, que estava jogando nos Emirados Árabes. Oportunidade de mercado, negócio de scout, inteligência, que funcionou muito bem no Botafogo. Sucesso também, gente. Essa vista aqui da Ponte da Mulher, aqui em Puerto Madero, sem dúvida um lugar lindíssimo. Até parece, mas não é brincadeira. Uma grande equipe depende do encaixe. Açucarada a bola de Luiz Henrique e o
disponibilidade e da qualidade das peças. O Igor de cabeça! Aula de futebol, meus amigos! Da paciência de quem monta. Trabalho celebrado por público e crítica. Até porque não é fácil começar um quebra-cabeça sem quase nada no lugar. Tudo começou com o Marlon Freitas e o Bastos. Saindo praticamente do zero, sem dúvida nenhuma, é o time mais bem montado, né? Porque você tem só 2 remanescentes do time titular do ano passado e um deles era reserva, que é o Bastos. Sem sombra de dúvida, o scout trabalhou bem e os jogadores que chegaram deram conta do recado. Na terça-feira, o 11 ideal do Botafogo provou mais uma vez a força que tem. Mesmíssima escalação daquele 5-0 inesquecível contra o Peñarol, semifinal da Libertadores. Aliás, foto base desse quebra-cabeças alvinegro aprovado com louvor pelo furacão da Copa de 70. Simplesmente Jairzinho. Esses jogadores novos que chegaram são jogadores de altíssima qualidade técnica e de altíssima também comportamento coletivo. E é por isso que esses jogadores vieram se incorporar a esse desenvolvimento coletivo que o Botafogo desenvolve e todos eles estão alcançando esse sucesso e levou o Botafogo a essa popularidade que está vivenciando. Nesse grande movimento de mercado feito pelo Botafogo teve de tudo. Apostas certeiras, como o goleiro John, que custou pouco mais de 7 milhões de reais numa negociação com o Santos. O Gregory, que estava no Inter Miami e veio por 13 milhões e 400 mil reais. Praticamente o mesmo preço do Savarino, outro jogador que atuava na MLS, Liga Profissional Americana de Futebol. Mas bom mesmo é descobrir peças escondidas. No início do ano, o Alexander Barbosa chegou de graça. Na janela do meio da temporada foram mais 2 contratações sem precisar pagar multa rescisória. Igor Jesus e Alex Telles. Eu acho que o Botafogo foi muito cirúrgico nas contratações, escolheu muito bem os seus atletas, até porque tinha um aporte muito bom para isso. Quando você consegue contratar bem e esses caras chegam na mão de um treinador que sabe mexer com essas peças, o resultado é praticamente automático. Tem oportunidade, mas também tem muito dinheiro. A SAF do Botafogo abriu os cofres para valer com 3 peças desse time. O Vitinho, numa negociação acima dos 60 milhões de reais. O Almada, uma joia argentina que custou 137,4 milhões. E o Luiz Henrique, por quem o John Textor pagou 106,6 milhões de reais para vestir a camisa 7 do Botafogo. Por sinal, uma camisa que para os torcedores desse time não tem preço. Cada clube tem uma tradição, né? Uma representatividade. E o Botafogo, a grande representatividade dele, apesar que os outros pontos, as outras posições, tem jogadores de alto nível, mas o número 7 é a grande representação do Botafogo. O Luiz Henrique carrega a mística da 7 de Garrincha, Jairzinho, Maurício, Túlio. Uma peça-chave para esse quebra-cabeças continuar assim, intacto. Luiz Henrique, vencedor. Por cobertura, que golaço! Vamos ganhar fogo! Alô Brasil, alô Rio de Janeiro! Esse é o clima em Buenos Aires! O Globo Esporte abraça o Botafogo e o Botafogo abraça o Globo Esporte. Sábado a grande final, Botafogo e Atlético Mineiro, ao vivo na Globo. E até lá, o Globo Esporte vai levando essa alegria pra você. Vamos lá, Botafogo! Vamos ganhar fogo! Vamos ganhar fogo! 4-1 Botafogo! É 4-1! Vamos ganhar fogo! Vamos ganhar fogo! Será que acabou? Vocês acham que acabou? Quero saber de vocês se vocês acham que acabou o torneio. Acabou o torneio? Faltando aí 2 rodadas, falando agora foi. Leandrão comprou uma C645, boa. É boa, C655 é muito legal. Acabou? Ainda não? Mas olha, é o seguinte, será que acabou o torneio? Essa é a pergunta. Nós temos aqui um compromisso com a análise, né? Um compromisso com a verdade, um compromisso com um bom jornalismo esportivo. Vamos relembrar até o que eu falei na segunda-feira. A gente brincou,
botou a imagem lá do banco do Botafogo, fizemos brincadeiras, piada, beleza. Mas na hora de falar do futebol, o Canedo falou, eu acho que o Botafogo está com alguns problemas de achar o gol. Eu falei, eu discordo. Eu acho que o Botafogo, no jogo do Vitória, teve um problema de cabeça mesmo. Tomou um gol, se desesperou, acontece, mas foi um problema mental ali, foi uma ansiedade, foi um nervosismo, e a cara do banco, para mim, mostrava isso. Eu não achava que o problema era futebol, continuava achando o Botafogo o melhor time das Américas. E eu disse ainda, na segunda-feira, que sim, era muito mais difícil ficar em primeiro lugar, ainda mais pelo histórico do Botafogo, mas que para o jogo de ontem, eu achava que tinha se invertido. Eu achava que para o jogo de ontem, o Palmeiras é que estava muito pressionado de jogar em casa. Se o jogo fosse lá no Engenhão, eu diria para vocês que o Palmeiras era favorito. Mas jogando em casa, sendo líder, eu sabia que o Palmeiras ia sofrer muito mais com o jogo. E foi o que aconteceu. Tomou um gol lá e se desmanchou. Eu tinha achado que a pressão tinha mudado de lado. Foi isso que eu falei na segunda-feira. Vi até alguns canais palmeirenses discordando de mim. Aliás, um abraço para todo mundo. Mas eu achava sinceramente que tinha mudado o mental tinha mudado de lado ali, que era mais confortável para o Botafogo jogar fora de casa, porque o ano do Botafogo não acabaria na terça-noite, mesmo perdendo ou empatando. Ainda tinha o sábado. O ano do Palmeiras já era outra história. Era complicado. E também eu e o Canedo dissemos para vocês, calma, né? O Botafogo está uma vitória simples, um gol, 1-0, de todo mundo apagar tudo e falar, não, agora o Botafogo é líder de novo. E a gente estava ali no caminho certo. Mas agora, chegamos nessa quarta-feira, 27 de novembro, acabou o campeonato? Para saber, a gente tem que olhar o índice Stepan-Essessian de perigo. O índice Stepan, que é calculado pela FGV, ele tem 0 como certeza de título. Se é nenhum Stepan, cara, acabou. 5 Stepans é perigoso. Tem um risco grande de pipoca. E hoje, nesta quarta de manhã, o índice Stepan está em 3,5, que é alto. Por que está 3,5? Nós vamos conversar sobre isso durante a live e tentar explicar para vocês. Só um parênteses para dizer que Canedo foi ao Maracanã e voltou mais preocupado do que quando tinha saído de casa. Bom dia, Canedinho. Bom dia para quem? Para os botafoguenses, certamente, né? Então, é tempo de Botafogo e dos outros a gente corre atrás aí, procura um relógio. Tá difícil, olha, passei a noite fazendo conta, né? As contas do lado de cima da tabela são bem mais simples, né? Para o Botafogo ser campeão é ele somar um ponto a mais que o Palmeiras na próxima rodada, mas eu acho que está vivo, o índice faz sentido, porque o Botafogo tem um dos jogos mais difíceis que alguém poderia ter nessa reta final. Esse é o problema. Fora. Vamos falar para os caras, assim, de todos os jogos, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, qual é o pior jogo possível para você na próxima rodada? Inter fora, certo? É. O Inter invicto a X mil jogos, jogando bem pra caramba. Qual é o jogo que você não quer? Você não quer pegar o Inter fora de casa. E o Botafogo terá esse grande teste e logo provavelmente, da Libertadores. Se eu não estou enganado, o John está suspenso. Está suspenso. John está suspenso. O Baixo saiu machucado, sendo lesão muscular, dificilmente teria condição. Geralmente são 2 semanas. E tem uma final da Libertadores que vem aí, a gente não sabe o que vai acontecer, qual será o impacto disso. Então, Botafogo, e até assim, acompanhando a postura dos torcedores ontem, em outros tempos, no ano passado, né, em outros tempos, não o Stepan esse ano, mas a galera mais otimista teria encarado essa vitória ontem como jogo do título. E o que eu vi ontem de muitos amigos botafoguenses demos um passo importantíssimo, porém pés no chão, porque o jogo ainda pode virar. Só que assim, do outro lado, assim, a gente tem que falar mal do Palmeiras, da bola que não joga o Palmeiras também. Também não inspira confiança nenhuma. Nós falamos isso na segunda, né? Nós falamos na segunda também, na nossa análise, que o Palmeiras não está jogando nada. O Palmeiras não está jogando bem. Faz pontos jogando mal, que é excelente para um time que quer ser campeão. Resiliência mesmo, como disse o Abel. Mas assim, ontem, assim que toma o gol, aquele gol de escanteio, que o Gregor depois falou que foi sem querer, mas foi uma jogada bonita, o Palmeiras desmontou e aí a maquiagem derreteu e a gente começou a ver todas as falhas do Palmeiras. Todas as coisas que estavam meio que disfarçadas nesses últimos jogos do Palmeiras apareceram muito brutalmente depois do gol e desmontou o time, né? Estevão e cruzamentos. O que o Estevão joga, assim, é brincadeira. Nossa, que técnica absurda que esse moleque tem. Dá pena dele, porque o jogo é toda hora nele. E não tem muito o Palmeiras sobrevive e aí o moleque cansa mesmo, como cansou no segundo tempo. Ou cruzamentos, né, que é uma grande arma do Palmeiras já há muito tempo, então tem que cobrar essa falta de repertório também ofensivo do Palmeiras, que se não fosse o Estevão com seus 12 gols, aí 8 assistências, o
Palmeiras estava longe nesse campeonato, né? Então, o moleque de 17 anos levou o Palmeiras até as rodadas derradeiras, né? Disputando o título, ainda está disputando o título, ainda pode ser campeão. Mas é impressionante. Assim, você se irritou, eu me irritei, todo quem assiste futebol, Flaco, Rony, é muito jogador limitado também que o Palmeiras tem. A gente pode falar disso. Felipe Anderson, que ainda não estreou, falso entre aspas. 9. Ele é o falso 9. Qual deles? Não, o Felipe Anderson é um falso 9. Ele tá sim. usando a camisa 9, mas ele não é 9, ele não fez nada. A gente vai falar depois individualmente desses caras do Palmeiras. Eu só queria falar dos primeiros 15 minutos, porque eu acho que nos primeiros 15 minutos o Palmeiras jogou daquele jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar no Allianz, né? Propondo o jogo. Não precisava, o Palmeiras podia ter jogado pelo empate se quisesse. Mas foi para cima, tentou, chegou perto do gol do John algumas vezes. Gustavo Gomes e Quase, Rony, né? duas Gustavo chances claras. Cabeceou muito perto. Mas assim que toma o gol, desmontou demais. E quando toma o gol, e eu já falei para vocês, assim, por mais que a gente tenha bons treinadores, o Arthur Jorge é muito bom e o Abel é muito bom, eles não entram, não é FIFA, não é o EAFC, eles não entram na cabeça dos caras. Assim, os caras têm livre arbítrio mesmo no campo para fazer o que eles quiserem. E o Palmeiras começou a querer cruzar a bola, e cruzou um monte. O Rony tem 1,66 m, cara. O Rony tem 1,66 m. Ele faz gol de bicicleta lá de vez em quando, mas não dá. E o Flaco só entrou no segundo tempo. E entrou, e o Flaco, ele é muito novo, eu sempre defendo os jogadores novos, mas o Flaco tem uma capacidade de tomar decisão errada inacreditável, assim. Porque aquela bola que ele tenta encobrir o John, que depois a câmera vai abrindo... Nossa, cinema, isso aí é cinema. Foram várias cenas de cinema, né? A galera que estava atrás do telão, por sinal, recebeu uma analogia maravilhosa. Até anotei aqui no Instagram, Douglas Andrade, um abraço. É como ir no motel e pôr no site lá com X. É a mesma coisa, né? Você vai no Allianz para assistir ao jogo no telão. Fino, é a Thiago Live, a live da família brasileira. Foi fino, Douglas. Não, mas eu escapei aqui pela tangente para, né, manter o Douglas horário. Andrade tá ali. Valeu, Douglas. Obrigado. Agradecemos. A Thiago Live e a TCL agradecem o exemplo. E aí essa cena, a câmera pegando o desespero da Abel ali sentado assim, eu não acredito que ele fez isso. Era só ele fazer o Daverson na final da Libertadores. Era só ele seguir com a bola. Ou poderia gerar uma falta que talvez fosse doxo, né? Talvez fosse cartão vermelho, ou o Flaco ia chegar cara a cara. Ele tentou encobrir, meu Deus do céu. Não vai dar certo. E olha só, esse tipo de decisão, você tá num jogo absurdo, nada tá dando certo, seu time não tá jogando bem, não vem jogando bem, você está perdendo em casa, tá todo mundo ansioso, o cara erra, o Barbosa erra, que é raro, o Barbosa cometeu um erro raríssimo. Mas jogou muito ontem. Não, jogou pra caramba, mas cometeu um erro raro naquele jogo. Você tem que levar essa bola até o mais perto possível do gol e fazer o mais simples possível. Você não pode tentar encobrir o cara, fazer um golaço histórico ali, naquele momento. Não existe, isso não Você pode. É o Flaco Lopes. Pô, não você dá. Não tem condição. Só tem um tipo de jogador que consegue fazer isso, que é o xarope, o maluco. Seria ele Louco Lopes, aí ok. Que é o quê? Romarinho na final contra o Boca Juniors. Só um cara muito louco como o Romarinho. O Romarinho correu com a bola, chegou dentro da área. Mas cavou. Em vez de ele encher o pé no gol, ele dá uma cavadinha. Só um maluco como o Romarinho daria uma cavadinha ali. Não é o momento. Tem uns caras que são malucos. Tem até uma análise muito legal que eu li uma vez sobre o Michael Jordan, que é isso, assim, entrevistas de vários jogadores, e o repórter pega essas entrevistas e fala assim, se o cara tem total consciência do que ele está fazendo, ele vai errar o lance livre. É uma força inconsciente, é um transe que o cara entra, é diferente. Por isso que os caras são diferentes. Porque se o cara pega a bola e tem um momento de racionalidade ali e fala assim, não, vou cobrar esse lance livre, só tenho mais um, se eu acertar eu sou campeão da NBA, e se eu errar o outro time é campeão da NBA. Peraí, acertei. Não existe isso aí, cara. Todo mundo aqui ia errar. É que o cara tá num outro, a cabeça dele tá num outro lugar. Então o Flaco Lopes, ele não é esse cara. De chegar ali, ele tem que fazer o mais básico possível. E aí a câmera vai abrindo e mostra a expressão do Abel, que é a expressão de, cara, não vai dar, não vai rolar. Com esse time não vai rolar. A gente tem que assumir que o Abel faz um milagre com esse time do Palmeiras, e ontem, individualmente, antes da gente começar a elogiar o Botafogo, Veiga desapareceu, Felipe Anderson ainda não jogou, Rony fez uma partida ruim também, e cruzamento para o Rony não vai adiantar, Estevão sobrecarregado e sem nada em volta, Marcos Rocha foi muito juvenil, aquilo é para expulsão. Tava 1-0 o jogo ainda, tá?
Faltou mental. Foi meninão e é para expulsão. E o gol sai logo depois, onde ele deveria estar, certo? O gol sai logo depois, enquanto o Palmeiras ainda está tentando se arrumar, o gol sai logo depois. Estava 1-0 ainda e é para expulsão, não tem o que chorar. Pode reclamar da arbitragem um pouquinho? Acho que se fosse o João Testão, hoje ele ia falar que não foi corner, que a bola deveria ter sido do Botafogo, se fosse o contrário. E que o Ednaldo, you have to resign, Ednaldo. Mas eu não acho que a arbitragem tenha interferido. Aliás, só no gol do Palmeiras, que eu estava vendo no mudo e eu não sei o que aconteceu. Mas para mim, o Gustavo Gomes interfere muito claramente no lance, ele está impedido. Muito. Foi tão ruim aqui quanto o gol do Juventude também no fim de semana contra o Cuiabá, que o jogador salta. É que assim, estão marcando muito esse lance, inclusive lá fora. Não precisa tocar, ele estava na trajetória da bola, ele estava na frente do John. Não existe aquele argumento, mas o goleiro não ia chegar, isso não interessa para a regra. Se você interfere um pouquinho na ação do goleiro, pronto, impedimento. Deixaram porque estava 3-0, né? Alguém foi no ambos marcam ali. Falar de arbitragem, como eu estou vendo alguns palmeirenses falarem hoje de arbitragem, a gente poderia até falar se tivesse sido um jogo parelho, um jogo decidido no detalhe. Não foi, desculpa, foi um amasso. Foi o Botafogo destroçou, demoliu o Palmeiras ontem no Allianz. Então não adianta falar aqui que foi culpa do Wilton, nem do VAR. Não, e só para completar aqui sobre o Abel, não é que o Abel tenha chegado ontem ao Palmeiras, né? Então, assim, o Abel não pode escapar de todas as críticas. O Abel faz parte da montagem desse time, então se o time e o elenco tem buracos, ele também é responsável. Ele banca certos jogadores, a torcida do Palmeiras não entende porque o Rony recebe tantos minutos até hoje, o Rony titular em jogos importantes. Qual a alternativa? Todo mundo sabe que o Rony não entrega. Qual a alternativa? E o Dudu? Olha a forma como o Dudu entrou, o Dudu jogou super E se na janela o Abel chegou para ele e falou, não precisa trazer atacante não, a gente tem um Rony. Gente, de novo, sabe o que aconteceu? Eu vou falar para vocês o meu sentimento que eu estava falando para a Su aqui no chat agora há pouco. O ano do Palmeiras é ano que vem. Teve eleição, a Leila ganhou, vai mudar o patrocinador. O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes no ano que vem. Nós temos chance brasileira de ganhar o Mundial de Clubes, já era difícil antes. A gente não faz gol em europeu desde o Corinthians em 2012, eu acho que foi. Então vai ser muito difícil, tem 32 clubes, mas a grana que o Palmeiras vai gastar é para o ano que vem. Agora, se o Palmeiras não gastar a grana no ano que vem e não se reforçar, aí vocês podem vir aqui e falar, Laifinho, você viajou. Mas eu acho que não é esse ano. O Palmeiras já ganhou 2 brasileiros, esse ano aqui não é o ano que o Palmeiras vai investir para ganhar, vai pegar e fazer uma super janela. É o ano que vem uma super janela para jogar o Mundial no meio do ano, que é o que segurou o Abel até aqui. Então assim, o elenco é esse, eles não vão fazer loucura agora, é Flaco Lopes, é Rony Elson, e mesmo assim, o Abel faz milagre com esses caras. Esses caras rendem na mão do Abel muito mais do que renderiam no outro treinador, eu acho. Olha só onde eles chegaram. Olha o que esses caras conseguiram fazer. Eles estão brigando pelo título ainda. Não acabou o Campeonato Brasileiro. Então, eu só não acho que seja tão simples assim. Eu acho que ele tem uma responsabilidade também importante na competitividade do time. Evidentemente, isso é um mérito, mas o Palmeiras talvez não chegue, não ganhou nenhum jogo decisivo esse ano, né? Ganhou a final do Paulistão contra o Santos, que disputou a Série B. Ele tem a sua parcela aí, eu não gostaria de livrá-lo tão facilmente assim, não. Contra-ataque do Botafogo, que é o melhor do Brasil, quantas e quantas vezes o Palmeiras não estava de calça riada no contra-ataque? O Botafogo chega rapidamente, porque eles estão acostumados a jogar no sintético também na área, e teve inclusive uma falta do Gustavo Gomes pisando no pé do Almada ali, que o Wilton não marcou, que 1 metro na frente era pênalti, certo? Teria sido chamado pelo VAR. Mas isso aí era de desespero total, porque o Botafogo, quando pegava na bola, e a hora que o Botafogo entendeu, falou, nosso contra-ataque está gostoso aqui, a gente consegue sair. Foi muito difícil, o Palmeiras ficou com muito medo de tomar contra-ataque. E o jogo parou ali, cara, não aconteceu mais nada não, o Botafogo fez uma baita de uma partida. O grande detalhe foi o primeiro gol, né? O Botafogo fez o primeiro gol no primeiro grande ataque dele, foi uma jogada bonita, ensaiada ali no escanteio, quando o Palmeiras já tinha perdido 3 chances muito boas. Gustavo Gomes no escanteio, o Rony, que é uma bola enfiada que ele vai de carrinho, e aí a bola nem passa perto, mas é uma chance clara de gol, e o cruzamento do Estevão, que é perfeito, é no time. O Estevão, ele dá uma atrasada para o jogador do Botafogo passar de carrinho, e a bola vai na cabeça do Marcos Rocha, e o John faz uma defesaça. Milagre. Talvez a defesa que tenha mudado o campeonato. O John havia saído mal ali no escanteio do Gustavo Gomes, mas a defesa do campeonato, talvez emblemática. Tem razão. E aí é o detalhe do jogo, né? Aí depois o Botafogo faz 1-0, o jogo
condiciona, né, muda de lado, mas são os jogos decisivos decididos nesses detalhes. Então o Palmeiras falhou com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Rony, né? O Palmeiras é um dos times que está mais devendo em XG no campeonato, então esse argumento do Abel, a gente jogou melhor no XG, mas o Botafogo mereceu e tal, mas esse é o retrato talvez do campeonato do Palmeiras. Exato. Ué, pega o Grêmio, pega o Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio era para ter sido 9 gols, 10 gols. E não foi, cara. E é isso aí. Então é isso. Tem toda a razão. E em jogo grande você vai ter que fazer o gol, né? Não tem jeito. Exato. Não, mas não adianta empilhar as chances. Esse é o grande problema. O Palmeiras não vem jogando bem já há bastante tempo. O Botafogo ontem foi o time que a gente está acostumado a ver. Mas eu achei o Luiz Henrique um pouquinho abaixo, não sei vocês. O que você achou, Canedinho? Sim, mas aí a Almadinha compensou, o Savarino compensou, né? O Igor Jesus eu acho que não jogou bem também, mas o Botafogo tem muitos jogadores assim para participar do jogo ativamente, né? Gente, para de viajar decidir. que o Luiz Henrique deu cotovelada. Para de viajar. Para de brincar de John Textor aí, palmeirense. Pelo amor de Deus, para de viajar. Que foi uma mão, né, no rosto. Não sim, né? Ele é maior que o cara, ele tá protegendo. Foi amarelo. Se foi, tá protegendo a bola. O Marcos Rocha não. O Marcos Rocha deu um tapa na cara do amiguinho. Não pode. Para de viajar, gente. Perdeu. Na bola. Perdeu na bola. Exatamente. Não tenho o que falar. Perdeu na bola, sim. E a gente tem o Botafogo. E olhar a criatividade dos caras, né? A gente tem que elogiar de novo o scout do Botafogo, porque você olha a escalação do Botafogo, são muitos nomes que se fossem contratados para o seu clube, chat, ou para o meu, meses atrás, você ia falar, quem? Né? Você fala, hã? Não estou falando das contratações de 100 milhões de euros, estou falando das outras. Você fala, por quê? O que aconteceu? E de repente o time se encaixa. E ontem fica muito claro também a diferença física dos caras, né? O Botafogo é um time, de novo, muito forte, muito rápido. Forte fisicamente. Como eu falo, e não é coincidência. Não é de Esse propósito. Esse perfil foi buscado. Exatamente, é de propósito, o scout fez de propósito e parece, eu sempre brinco com vocês, parece um time da NFL às vezes. Os caras são muito grandes. Todos eles. O mais baixo ali tem 1,85 m, o Rony tem 1,66 m. Não, o Almadinha que é baixo compensa no resto também. Na técnica, exatamente. Mas, pô, Barbosão, grande, Igor Jesus é grande. Aí sobe a placa de substituição, que era aquilo que a gente passava às vezes com o Flamengo também, que subia a placa e entrava só cara bom. Ontem entrou o Júnior na substituição, você fala, putz, Palmeiras com 1 a menos. Vai entrar o Júnior, que, pô, corre pra caramba, forte pra caramba também. É um time que tá montado para ser campeão de alguma coisa. E provavelmente isso vai acontecer. Se não duas vezes. Se não 2 vezes. Não vi ontem nada que me preocupasse no Botafogo, taticamente falando, assim. É o mesmo time, jogou da mesma forma que vem jogando, com a mesma segurança, e quando você tira a tática e tira o treinador, individualmente os caras bem e o Palmeiras individualmente mal. Como eu falei, às vezes não é só o técnico, não é só a tática. Individualmente os caras do Botafogo todos muito bem. E o gol deu uma relaxada nos caras, né? O gol ajudou bastante, mas eles estavam individualmente todos muito bem, ganhavam muito duelo, bem posicionados, não fizeram falta idiota. Encaixou. Verdade. E, assim, é óbvio que, né, quando o Botafogo passou dificuldade nos últimos jogos, foi com outro tipo de enfrentamento, né? Os times que sentaram lá atrás e dificultaram. Perfeito. Aí o Botafogo custou a fazer gol. Talvez o Galo adote essa postura no sábado, né? A gente não sabe que Galo vai ser esse, mas se há uma lição dessas últimas semanas do Botafogo é essa, né? A maneira de você dificultar mais o Botafogo é assim. E o Palmeiras tentou amassar, não fez o gol. O Botafogo, aí, cara, a importância também da bola parada, a gente torce pro Arsenal, sabe disso. Toda live a gente fala. Vou só puxar a sardinha aqui do Fluminense. O Fluminense teve 9 escanteios ontem e nenhum conseguiu finalização. O Fluminense na bola parada ofensiva é nulo. E o Botafogo, num escanteio curto, papou finalização dentro da área com espaço. Então tudo isso, logicamente, é treino, isso ganha jogo. Destravou ontem um jogo que estava muito parelho. Então é um Botafogo com um arsenal, né, com bastante repertório e que, cara, tá muito firme. Pelas contas da galera, se a gente quiser ir para agora falar de tabela, né, a gente falou bastante do jogo, resultado super merecido. A última rodada vai todo mundo levantar o papo de entrega, né, mais uma vez, porque é Botafogo em São Paulo, no Newton Santos.
Não que o São Paulo fora de casa ofereça tanta resistência, né, Thiago? Mas se o Botafogo arruma um empate com o Inter, sim, pois é, o Botafogo fica uma vitória em casa contra o São Paulo para ganhar o título. E o torcedor do São Paulo não quer, hipótese nenhuma, dar o tricampeonato ao Palmeiras, que inclusive igualaria o São Paulo do Muricy. Estava lá. Não só por isso, né? MC Laifinho fez essa reportagem para o Globo Esporte Nacional naquele ano de 2008, no Gama, Distrito Federal, São Paulo campeão em cima do Goiás, gol de Borges impedido. Então esse pessoal, o Bastos é dúvida para final, eu acho que ele não vai jogar, dificilmente joga, lesão muscular não se resolve em 2-3 dias, é papo de uma semana, um pouquinho mais que isso, então ele talvez, muito talvez, contra o Inter jogue, mas eu acho que, sinceramente, ele só deve voltar contra o São Paulo na última rodada. Bom, pessoal, fico por aqui, espero que tenham curtido o conteúdo, se curtiu o conteúdo, curta aqui o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, área de membros, tem 4 planos diferentes, você escolhe um aí que cabe no seu bolso e ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, que é cara, mas é muito boa e é necessária para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. E mais tarde, à noite, teremos a live do sorteio dos 2 ingressos para a Newton Fan Fest, para a Fan Fest lá do estádio Newton Santos, para ver a final nos telões lá e participar de toda a festa que vai ter lá. Um par de ingressos, um de criança e um de adulto. Você assiste lá a FanFest com seu filho, ou com sua filha, com seu sobrinho, não sei. E quer participar da live? Ativa as notificações do vídeo para receber o aviso quando a live começar. Não vou dizer qual vai ser o horário da live. Só quem ativar o sininho vai saber e participar aqui da live para ganhar o sorteio ou não. Então, sou o Rafael. Obrigado por estar comigo até agora aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!